Glória a Deus. Neste momento, se encontramos neste lugar para em mais uma oportunidade se alegrar diante do grande e diante da sua palavra e aprender a tempo, como está escrito, a tempo e fora de tempo. Glória a Deus. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 29. Não vou ler, mas vou deixar o que o Espírito Santo já ministrou ao nosso coração neste dia, nesta passagem bíblica e em todas as Escrituras. Toda reflexão tem que estar em harmonia com todas as Escrituras. Você tem que ter um tema, que a Bíblia aqui, só o que tem é tema, mas tem que ser um tema com base na revelação da palavra. Não é ideia de A e B, é da palavra. Pois bem, como está escrito no versículo 29, como eu disse, o que eu fizer, o que você fizer, você vai também desfrutar, colher. É uma plantação. Se aquelas tribos de Israel faz conforme Deus mandou, que é exemplo para mim e para você, Deus também o cumpriria a sua palavra que diz que os abençoaria a obra das suas mãos. Mas se eles deixam de cumprir, Deus também o deixaria de cumprir com aquela palavra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, a melhor coisa é dar do que receber. Porque quem dá, já recebeu. Tem com fartura, como já meditamos em outras reflexões. Tem com quantidade o celeiro. Está abençoado por Deus. Mas nós vivemos um tempo, escute, que quando se fala em dar, em se doar voluntariamente, há um demônio que prende a mente e o espírito voluntário de muitos e muitos. Eu estou falando de cristão. Quando vai dar, porque a Bíblia diz a melhor coisa é dar com alegria. E quando mais se dá, mais recebe. Olha, entenda isso. Quando se faz as coisas com fé, com amor, dentro da vontade de Deus, quanto mais se doa, mais Deus faz chover sobre a pessoa. Quanto mais se doa com fé, com amor, Deus faz chover sobre esta pessoa. Está escrito: de que, pois, se queixai a criatura? Em outra versão está escrito, que você pode ter uma versão com essa outra, uma Bíblia com essa outra versão, é o mesmo significado, diz: se queixai de que depois alma vivente. Muda só a tradução, mas é o mesmo significado. Aí diz: cada um se queixe dos seus próprios pecados. Aí tem uma versão que diz: cada um se queixe das suas próprias atitudes, que é a mesma coisa. Peça facilidade de discernimento a Deus para não ficar confuso. Ou em outras palavras, se pode dizer também, do que se planta, do que se faz. Ontem lemos uma passagem bíblica em Daniel, no capítulo 5, do primeiro capítulo até, do primeiro versículo até o versículo 6, e vimos o que foi que aconteceu com o rei Belsassar. Aquele rei pagão, que seguiu os passos do seu pai, aonde Israel ficou no cativeiro 70 anos por causa... Não foi porque Deus se alegrou com aquilo, foi por causa do pecado do próprio povo de Israel. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade, ele comemorava com seus grandes 1000, naquela festa, naquele banquete. De repente ele viu a mão, os dedos de Deus escrevendo naquela parede. E ele pasmou, deu uma tremedeira nele.
Como eu disse em uma oportunidade, que tem pessoas que diz que se mostra ser duro, quando vê Deus se manifestar, faz que nem cachorro, bota o rabo dentro das pernas e fica tremendo. Vemos no versículo 6 que o rei ficou desta forma, tremeu, os lombos relaxou e deu uma batedeira de perna nele, porque ele viu coisa que ele nunca tinha visto. E tem mais, naquele momento foi o juízo de Deus que se manifestou para mostrar para ele que Deus é Deus e ficar como exemplo. Mas eu te pergunto, cadê os deuses? Ele não pegou os utensílios da casa do Senhor, que era sagrado a Deus, e levou para aquele lugar pagão para debochar de Deus? E cadê os deuses que não fizeram nada por ele? O meu Deus, o que eu invoco, se é o que você invoca com graça e fé, ele pode até não fazer o que eu peço no momento certo, ou até não me conceder minha petição, mas todavia ele não desampara. Oh glória, todos os dias aqui eu deixo uma reflexão, e você, que se tiver sensibilidade, vê o que é que Deus faz com a gente aqui. A graça dele, o poder dele, a presença dele conosco. Então, eu tenho as minhas necessidades. E Deus não é obrigado a fazer do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Mas se revoltar contra Deus, contra o meu próximo, não, Senhor. Isso é coisa da carne do inimigo. Então foi o que ele fez, debochando de Deus. E naquele momento Deus julgou ele daquela forma. Foi o que ele plantou. Foi a obra que ele fez, foi aquela. Então foi o que veio sobre a cabeça dele. Uma sentença de juízo. Então, quem pensa positivo, ainda que seja perseguido, ainda que seja maltratado, faz o bem, dá água a quem está com sede, dá comida a quem está com fome, veste aquele que está precisando de se cobrir com a roupa, dá um calçado àquele que está com o pé descalço, dá uma palavra da parte de Deus para aquele que está precisando, ora pelo aquele que está precisando. E assim vive fazendo bem e será abençoado com paz, com saúde, com a presença de Deus, coisa que nem a prata e nem o ouro compra, com livramento, suas famílias. Oh glória, aleluia, eu estou falando uma coisa real. Glória a Deus, que eu já provei e tenho provado da parte de Deus, e muitos têm também. Oh glória, aleluia, aleluia. Então por que os deuses dele não livrou ele? Porque são deuses e não Deus. São deuses e não Deus. Eu venho nesta oportunidade de dizer, invoque o Deus que é Deus, no céu, na terra, no fogo, na cova dos leões, em qualquer lugar, lá no ventre do peixe, em qualquer lugar que você tiver, se você invocar este nome, a Bíblia me diz, aquele que invoca Deus será salvo. Salvo em ambos aspectos. Sentido espiritual, de alguma situação que lhe deixa aflito. Porque Deus trabalha para aqueles que faz o bem. Aí não venha me dizer porque Deus livra, Deus se compadece de misericórdia com aquele que está no erro, e é porque Deus está se agradando dele. De forma nenhuma, nem pense isso. É por causa das misericórdias. Mas só tem anjo acampado ao redor de quem teme. Não é assim que diz o Salmo? Deus acampa anjo ao redor daqueles que o teme e os guarda e os livra do mal. Eu não mereço isso, nem você merece. Mas nesses 20 e poucos anos, se eu fosse contar aqui quantos livramentos eu já vi com meus olhos, já ouvi com meus ouvidos, quantas revelações, quantos despertamentos com a gente e com o nosso próximo. Isso é prova que Deus vale a pena. Vale a pena sofrer por amor a este Deus e a sua causa. Vale a pena invocar a Deus. Vale a pena fazer o bem, meu irmão. Com graça, caindo na graça de Deus, como a igreja primitiva.